6. Aqueles que, renunciando ao mundo, lutam pela perfeição, mas não se preocupam com a caridade. É o que ocorre com muitos que, após haver deixado as maiores riquezas em ouro e prata, e ainda em valiosas propriedades, sentem-se perturbados pelo apego a um canivete, um estilete, uma agulha ou uma pena de escrever. Se houvessem concentrado o olhar unicamente na pureza de coração, jamais se sentiriam atraídos por tais bagatelas, depois de terem sido despojados de bens, muito mais consideráveis e preciosos. Acontece, porém, que alguns guardam com tal ciúme certo manuscrito que nem mesmo poderiam admitir que outra pessoa lhe lance um olhar ou toque mesmo levemente. Assim, aquela oportunidade que lhes poderia servir para ganhar uma recompensa, a usar de caridade e paciência, torna-se para os mesmos ocasião de impaciência e de morte. Tendo distribuído todos os seus haveres por amor a Cristo, conservam por coisas mínimas o antigo apego e por sua causa são até levados a se encolerizar para defendê-las. Destituídos daquela caridade de que fala o apóstolo, tornam-se totalmente improdutivos e estéreis. O santo apóstolo, prevendo em espírito tal situação, escreve, abre aspas, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo à chama, se não tivesse a caridade, isso de nada me adiantaria. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Daí a prova evidente de que a perfeição não se alcança de imediato, pela simples nudez e renúncia às riquezas e honrarias, se concomitantemente não praticarmos a caridade, cujos diversos aspectos foram descritos pelo apóstolo. Ora, é nessa caridade que consiste a pureza de coração, pois não conhecer a inveja, o orgulho ou a ira, não agir por motivos frívolos, não buscar o próprio interesse, não se comprazer com a injustiça, não levar em conta o mal sofrido. Aí é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, a referência. Porventura não será isso oferecer a Deus sem cessar um coração perfeito e totalmente puro, conservando-o imune a qualquer perturbação? 7. É preciso desejar a tranquilidade do coração. É, portanto, visando a pureza de coração que tudo devemos fazer e desejar. Por ela, é necessário que abracemos a solidão, suportemos os jejuns, as vigílias, os trabalhos, a nudez, que nos dediquemos à leitura e à prática das outras virtudes, tendo como intuito exclusivamente conservar nosso coração invulnerável a qualquer paixão, fazendo-o galgar todos esses degraus até que atinja a perfeição da caridade. E se, impedidos por alguma legítima e indispensável ocupação, não pudermos realizar nosso programa rotineiro, não nos deixamos, por amor a tais observâncias, sucumbir à tristeza, à cólera ou à indignação, porquanto foi no intuito de reduzir tais vícios que teremos feito o que foi omitido. Por isso, não é tão grande o lucro que nos adviria de um jejum praticado, quanto o prejuízo que sofreríamos com um movimento de ira. Nem tão notável o benefício obtido por uma leitura, quanto o dano causado pelo desprezo a um irmão. Convém, portanto, condicionarmos essas práticas secundárias, como jejuns, vigílias, retiros, meditações da Escritura, a nosso escopo primordial, isto é, a pureza de coração, que outra coisa não é senão a própria caridade. É necessário, pois, não menosprezar, por causa de tais virtudes secundárias, aquela virtude essencial pela qual, se a mantivermos intacta e íntegra, nada nos poderá prejudicar, mesmo que, por alguma necessidade, tenhamos que negligenciar um ou outro exercício secundário. Uma observância minuciosa de nada nos adiantaria, caso nos deixássemos distanciar de nosso escopo primacial, razão de todos os nossos esforços.
Enfim, vou repetir essas últimas partes. Pera aí, gente. Enfim, acho que agora parou ali o barulho. Eu vou repetir essas duas últimas partes porque eu não sei se vocês conseguiram ouvir. É necessário, pois, não menosprezar, por causa de tais virtudes secundárias, aquela virtude essencial pela qual, se a mantivermos intacta e íntegra, nada nos poderá prejudicar, mesmo que, por alguma necessidade, tenhamos que negligenciar um ou outro exercício secundário. Uma observância minuciosa de nada nos adiantaria, caso nos deixássemos distanciar de nosso escopo primordial, razão de todos os nossos esforços. Quando um artesão se empenha em obter os instrumentos necessários à sua profissão, seria, porventura, tão somente pelo desejo de mantê-los ociosos e sem uso? Ora, a simples posse desse instrumental não lhe traria nenhum proveito, pois é o domínio do seu manuseio que o fará atingir a perfeição em sua arte. Por isso, jejuns, vigílias, meditações sobre a escritura, nudez, privação completa de recursos, não constituem a perfeição, mas são apenas os instrumentos para que possamos adquiri-la. Uma vez que, embora não sejam o fim daquela disciplina, são os meios através dos quais aquele poderá ser alcançado. Seria, pois, absolutamente inútil que alguém multiplicasse tais exercícios e neles fixasse a intenção de seu coração como se fosse o sumo bem, deixando de aplicar todos os seus esforços naquilo que realmente constitui nosso escopo e por causa do qual exercemos todas essas práticas. Possuiríamos, assim, os instrumentos de nossa arte, mas ignoraríamos o seu fim, no qual se encontra todo o benefício. Tudo quanto possa perturbar a pureza ou a tranquilidade de nossa alma deveria ser evitado como pernicioso, mesmo que nos pareça de alguma utilidade. Essa norma irá nos permitir escapar à dispersão provocada por pensamentos extravagantes e atingir de acordo com a direção correta ao fim desejado. 8. Nosso principal esforço para a contemplação das coisas divinas e o exemplo de Maria e Marta. A adesão a Deus e as coisas divinas passa então a ser para nós a meta prioritária e o imutável desígnio do nosso coração. Tudo quanto nos possa afastar desse propósito, mesmo que nos pareça grandioso, deve ser considerado secundário ou mesmo ínfimo e certamente nocivo. Desse espírito e dessa maneira de agir, o Evangelho nos apresenta uma bela figura no episódio de Maria e Marta. Narra-nos o Evangelho que Marta prestava ao Senhor um santo serviço, uma vez que se ocupava em servir o próprio Mestre e seus discípulos. Maria, porém, atenta apenas à doutrina espiritual, permanecia imóvel aos pés de Jesus, os quais cobria de beijos e ungia com o perfume de uma generosa confissão. Ora, foi a ela que o Senhor preferiu, porque escolheu a melhor parte, a que não lhe poderia ser tirada. Com efeito, Marta, toda absorvida pelos piedosos cuidados de suas tarefas domésticas, percebe que não é capaz de cumpri-las sozinha e pede ao Senhor que intervenha junto à irmã, a fim de que essa a ajudasse, dizendo-lhe: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. Lucas, capítulo 10, versículo 40. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Na verdade, Marta não pedia a ajuda da irmã para um trabalho desprezível, mas sim para um louvável serviço é que convocava Maria. No entanto, que resposta ouviu do Senhor? Tu te inquietas e te agitas por muitas coisas? No entanto, pouca coisa necessária, até mesmo uma só. Vedes, pois, que o Senhor colocou bem
principal apenas na teoria. Vale dizer, na contemplação divina, podemos então deduzir que as outras virtudes, embora as proclamemos necessárias, úteis e boas, devem ocupar um segundo plano, porque convém que as pratiquemos para a obtenção de uma única e essencial virtude. Quando o Senhor diz: tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só, ele estabelece o sumo bem não na ação, embora louvável e repleta de frutos, mas na contemplação de sua própria pessoa, que é, na verdade, simples e una. Jesus, ao proclamar que poucas coisas são necessárias para a perfeita bem-aventurança, procura mostrar esse primeiro grau da contemplação, isto é, aquela teoria que consiste em considerar o exemplo de uns poucos santos. Voltando, aqui tem uma pequena nota sobre teoria. Em Cassiano, teoria, no verbo theorien, ver, olhar, contemplar com os olhos, inspecionar, pode designar a contemplação como ação, visão das coisas divinas ou como uma determinada etapa da vida espiritual. Elevando-se, agora voltando a ler, né? Elevando-se dessa contemplação, aquele que ainda encontra na estrada do progresso, ainda que se encontra na estrada do progresso, chegará ao último estágio de que já se falou, a saber, a visão única de Deus com auxílio da sua graça. Com efeito, ultrapassando as ações e maravilhosos mistérios dos santos, ele passa a se alimentar da beleza e do conhecimento de Deus. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Devemos considerar tais palavras com toda a atenção. Ao afirmar que Maria escolhera a melhor parte, o Senhor nada está afirmando a respeito de Marta e parece que não a está censurando, mas pelo próprio elogio que faz a Maria, percebe-se estar ele declarando esta superior àquela. E ao dizer que não lhe será tirada, mostra que de Marta pode ser tirada a sua parte, pois um serviço material não pode permanecer sempre com o homem, ao passo que a ocupação de Maria, essa como ele ensina, jamais poderá terminar. Nove. Pergunta-se por que não permanece com o homem a ação das virtudes. Tais palavras muito nos preocuparam. Tais palavras muito nos preocuparam. Como, perguntamos nós, então, o labor dos jejuns, a aplicação à leitura, as obras de misericórdia e de justiça, a solicitude fraterna, a hospitalidade, tudo isso será tirado e nada permanecerá com os que se dedicaram a tais práticas? No entanto, foi a esses mesmos que o Senhor prometeu o reino dos céus ao dizer: vinde, benditos de meu Pai, recebi por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me recolhestes. Mateus 25, capítulo 25, versículos 34 e 35. E o resto. Como, enfim, poderá ser tirado o que justamente introduz no reino dos céus? 10. O abade Moisés responde, dizendo que não há recompensa que irá desaparecer, mas sim o ato das virtudes que cessará. Moisés: eu não disse que o prêmio das boas obras nos deva ser retirado, uma vez que foi o próprio Senhor que declarou: quem der, nem que seja um copo d'água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Mateus capítulo 10, versículo 42. Mas sim que nos será tirada a ação, atualmente exigida pela necessidade corporal, pelos assaltos carnais e pelas desigualdades do mundo. A assiduidade à leitura,
as macerações do jejum para purificar o coração e castigar a carne só têm utilidade durante a vida presente, enquanto a carne tem aspirações contrárias ao espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vemos, aliás, que não raro já nesta vida cessam tais exercícios, pois nem sempre podem ser praticados indefinidamente pelos que se encontram esgotados por um trabalho excessivo, pela velhice ou enfermidade. Ora, com maior razão ainda cessarão no futuro, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, e este corpo agora animal ressuscitar espiritual. Referência em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. E a carne passar a não mais ter concupiscência contra o espírito. É o que explica o apóstolo com bastante clareza. A pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade, aqui sem dúvida, entendida como caridade, é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Dizer que a utilidade do exercício corporal é limitada equivale não apenas a afirmar abertamente que tal exercício não pode ser praticado indefinidamente, como também a declarar que, por si só, não é capaz de conferir a quem o pratica a suma perfeição. De fato, o termo limitado tem aqui um duplo sentido. Não só pode referir-se à brevidade do tempo, como também expressar a duração do exercício corporal, que não pode ser coeterno ao homem, nem nesta vida, nem na futura. Pode ainda significar o pequeno benefício obtido por tais exercícios, uma vez que a maceração corporal marca uma certa iniciação na vida espiritual, não gerando, porém, a caridade perfeita, a única qual é garantida a promessas da vida atual e da vida futura. Consideramos, pois, tais obras necessárias, porquanto sem elas seria impossível galgar o cume da caridade. Falastes também sobre as obras de caridade e de misericórdia, imprescindíveis durante a vida, enquanto reina a desigualdade das condições. Mas nem mesmo haveria necessidade de tais obras se não existisse tão grande número de pobres, carentes e enfermos, fruto da injustiça dos homens, vale dizer, daqueles que monopolizam para seu uso exclusivo, sem delas se servirem, todas as coisas que o Criador comum doou a todos. Enquanto, pois, graçar no mundo tanta desigualdade, essas obras serão proveitosas àqueles que as realizarem, uma vez que terão herança eterna como prêmio de seu bom coração e de sua benevolência fraterna. Mas no século futuro, reinando a igualdade, elas desaparecerão, porque haverá cessado a desigualdade que as motivou. E todos passarão da múltipla operosidade, a caridade de Deus e a contemplação das coisas divinas em permanente pureza de coração. Eis em que se empenham por opção com todas as forças nesta vida todos os que anseiam exclusivamente pela sabedoria de Deus e pela purificação da própria alma, consagrando-se enquanto ainda se encontram na condição carnal e corruptível ao ofício em que perseverarão, mesmo depois de haver abandonado tal condição. Desde já alcançam aquela promessa do Senhor, nosso Salvador, que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. 11. A permanência da caridade. Por que vos admirais da transitoriedade daqueles serviços, quando o próprio Santo Apóstolo descreve como passageiros os sublimes carismas do Espírito Santo, indicando-nos a caridade como única virtude que deverá permanecer eternamente? A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Mas a caridade, essa jamais desaparecerá. Com efeito, os dons
só nos são dados em virtude das necessidades temporárias que temos deles. Consumada, porém, a presente economia, tendem a desaparecer, todavia a caridade jamais cessará. Pois não é apenas neste mundo que ela opera em nós de modo benéfico, mas também no mundo que há de vir. Deposto o fardo das necessidades corporais, a caridade permanecerá ainda mais eficaz e atuante, imune para sempre a qualquer desgaste, eternamente incorruptível para aderir a Deus com uma chama mais viva e mais penetrante. 12. Pergunta sobre a perseverança da teoria espiritual contemplação. O Germano diz, quem pode permanecer na fragilidade da carne, tão entregue à contemplação, que nunca tenha o pensamento desviado para algum acontecimento, como a chegada de um irmão, a visita a um doente, os trabalhos manuais ou a hospitalidade que deve ser oferecida aos peregrinos e visitantes do mosteiro. Afinal, quem não se sentiria solicitado a prover as necessidades e cuidados exigidos pelo corpo? Muito desejaria aprender como e em que medida poderia a mente manter-se unida a esse Deus invisível e incompreensível. 13. Resposta sobre a orientação do coração para Deus, sobre o reino de Deus e do demônio. O abade Moisés, então, vai responder. Aderir a Deus incessantemente e permanecer-lhe unido pela contemplação, como dizeis, é impossível ao homem ainda revestido de sua fragilidade corporal. É necessário, porém, saber onde fixar a intenção de nossa mente e conhecer a meta para a qual urge reconduzir constantemente o olhar de nossa alma. Se a mente tiver conseguido, alegre-se. Caso se deixe distrair, deplore e suspire e compreenda que abandonou o bem supremo, todas as vezes que se surpreender distante daquele escopo. Deve, pois, considerar uma prostituição todo afastamento, ainda que momentâneo, da contemplação de Cristo. Portanto, se nosso olhar se desviar por pouco que seja desse objetivo, voltemos para ele quanto antes o olhar de nosso coração e o apliquemos diretamente naquela contemplação. Tudo isso se passa no âmago de nossa alma, depois que o diabo dela já foi expulso e os vícios que ocasionou não mais reinam ali. Como consequência, estabelece-se em nós o reino de Deus, como diz o evangelista. A vinda do reino de Deus não é perceptível, não se poderá dizer ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Ora, dentro de nós, outra coisa não pode existir senão o conhecimento ou a ignorância da verdade, o amor aos vícios ou à virtude, pelos quais preparamos em nossos corações um reino para Cristo ou para o diabo. Por sua vez, o apóstolo assim descreve a natureza de tal reino. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Se, portanto, o reino de Deus está dentro de vós, e se o mesmo consiste na justiça, na paz e na alegria, quem vive na prática dessas virtudes, sem dúvida, vive no reino de Deus. Em contrapartida, quem vive na injustiça, na discórdia e na tristeza, que produz a morte, mora no reino do diabo, isto é, no inferno e na morte. Pois é por tais indícios que se pode distinguir o reino de Deus do reino do diabo. Com efeito, se elevarmos o olhar da nossa mente e considerarmos o estado em que vivem as potências celestes, concluiremos que na realidade vivem no reino de Deus. Ora, que pensar desse estado, senão que de fato seja esse o reino da perpétua e incessante alegria? Entretanto, para que saibais com certeza que minhas palavras são verdadeiras, não por minha conjectura pessoal, mas pela autoridade do próprio Senhor, escutai-o descrever luminosamente a natureza e o estado daquele mundo que há de vir. Com efeito, vou criar novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão ao coração. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos, para que sempre com aquilo que estou para criar
Isaías capítulo 65, versículos 17 e 18. E ainda, ali se encontrarão o gozo e alegria, cânticos de ações de graças e som de música. E isso será de lua nova em lua nova e de sábado a sábado. Isaías capítulo 51, versículo 3 e capítulo 66, versículo 23. E mais, a alegria e a exultação eles terão, a dor e o gemido fugirão. Isaías capítulo 35, versículo 10. Se desejais, pois, conhecer com clareza ainda maior em que consistem a vida e a cidade dos santos, atentai para o que diz a voz do Senhor, dirigindo-se a Jerusalém. Eu te darei por visita a paz e como autoridade a justiça. Não se ouvirá mais falar em iniquidade em tua terra, nem de devastações e de ruínas em tuas fronteiras. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Não terás mais o sol como luz do dia, nem o clarão da lua te iluminará, porque o próprio Senhor será a tua luz para sempre, e os dias de teu luto cessarão. Isaías capítulo 60, versículos 17 a 20. Por isso o santo apóstolo não generaliza nem simplifica sua declaração, dizendo que qualquer alegria se identifica com o reino de Deus, mas especifica e afirma com precisão que a alegria do reino só se encontra no Espírito Santo. Referência em Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois ele sabe que existe uma outra alegria censurável, da qual se diz, este mundo se alegrará. João capítulo 16, versículo 20. E mais, ai de vós que rides, porque chorareis. Ai de vós que rides, porque chorareis, né? Porque eles chorarão. Lucas capítulo 6, versículo 25. Ai de vós que rides, porque chorareis. Que versículo curtinho, né? Consideremos ainda que para nós o reino dos céus pode ter 3 acepções. A primeira significaria o reinado dos santos sobre os outros homens, que a eles estariam sujeitos, de acordo com a seguinte palavra: tu governarás 5 cidades, e tu governarás 10. Lucas capítulo 19, versículos 19 e 17. E mais esta outra dirigida aos discípulos: assentar-vos-eis sobre 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. Mateus capítulo 19, versículo 28. A segunda teria o sentido de que os próprios céus se tornariam o reino de Cristo quando tudo lhe for submetido e Deus começar a ser tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Por fim, podemos aceitar ainda uma terceira acepção, isto é, o lugar em que os santos reinarão com o Senhor. Cadê? Pronto. 14. A imortalidade da alma. Por esse motivo, saiba cada um, desde agora, enquanto se acha neste corpo, que lhe será destinado o lugar e o ministério em que na vida presente se mostrou o membro devotado. E não duvide também que no século futuro terá a mesma sorte daquele a quem serviu e por cuja companhia já se decidiu. É a sentença do Senhor que diz: se alguém quer servir-me, siga-me, e onde estou eu, aí também estará o meu servo. João capítulo 12, versículo 26. Assim como alguém, pela convivência com o vício, acolhe o reino do diabo, assim também possuirá o reino de Deus pela prática das virtudes, pela pureza do coração e pela ciência espiritual. Mas onde está o reino de Deus, aí também está verdadeiramente a vida eterna. Do mesmo modo, onde se encontra o reino do diabo, com toda a certeza, ali também estão a morte e o inferno. E quem ali permanece jamais terá a possibilidade de louvar o Senhor. De acordo com todas as palavras do profeta, os mortos não vos louvarão o Senhor, nem todos os que descem para o inferno. Sem dúvida, para o inferno do pecado.
Mas nós que vivemos, não para o vício, nem para este mundo, mas para Deus, bendizemos o Senhor desde agora e para sempre. Salmos, capítulo 113, versículos 17 e 18. Porque não há na morte ninguém que se lembre de Deus, no inferno do pecado. Quem louvará o Senhor? Salmos, capítulo 6, versículo 6. O que significa? Ninguém. De fato, ninguém, embora milhares de vezes se tenha professado cristão ou monge, louva o Senhor quando peca. Porquanto ninguém se lembra de Deus quando comete o que é abominável aos olhos do Senhor, nem de verdade se declara servo daquele cujos mandamentos despreza com obstinada temeridade. É dessa morte que está morta a viúva que vive nas delícias, como afirma o Santo Apóstolo. A viúva que vive nas delícias, embora ainda viva, já está morta. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Existem muitos que, embora estejam vivos corporalmente, todavia já estão mortos e jazem no inferno sem poder louvar a Deus. Em contrapartida, porém, existem os que, mortos no corpo, louvam o Senhor pelo Espírito. Segundo a palavra, bendizei ao Senhor espíritos e almas dos justos. E ainda, isso é Daniel, capítulo 3, versículo 86. E ainda, todo espírito louve o Senhor. Salmos, capítulo 150, versículo 6. Também o Apocalipse afirma: as almas dos imolados não apenas louvam a Deus, mas clamam por ele. A referência a Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10. E no Evangelho do Senhor fala ainda com mais limpidez. Não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Mateus, capítulo 22, versículos 31 e 32. Com efeito, todos vivem para Deus. É referindo-se a eles que diz o apóstolo. Eles aspiram a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celestial. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois de fato preparou-lhes uma cidade. Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Pois as almas, depois de separadas de seus corpos, não ficam inativas, nem privadas de sentimentos, conforme nos narra a parábola do pobre Lázaro e do homem rico vestido de púrpura. O primeiro merece o lugar da suprema felicidade, o repouso no seio de Abraão. O segundo é abrasado pelo intolerável ardor do fogo eterno. Referência em Lucas capítulo 16, versículo 18. E se quisermos igualmente atentar para o que Jesus disse ao ladrão, ouviremos: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. E teremos assim a evidência de que não só as almas permanecem com seus conhecimentos anteriores, mas que também desfrutam de um destino condizente com a vida e os méritos que tiveram. O Senhor jamais teria feito tal promessa ao ladrão, se soubesse que, após a separação do corpo, sua alma seria privada de sentimentos ou diluída no nada. Não era seu corpo, mas sua alma que deveria entrar com Cristo no paraíso. Convém, pois, evitar, ou melhor, abominar a perversa distinção de certos heréticos que, não acreditando no poder de Cristo de estar no céu no mesmo dia em que desceu aos infernos, fazem a seguinte interpretação: cortando assim a sentença, em verdade eu te digo hoje, e fazendo aí uma interrupção, acrescentam: estarás comigo no paraíso. Logo, de acordo com tal interpretação, não deveríamos compreender tal promessa como se ela fosse realizar imediatamente, logo após a morte, mas como um anúncio de algo que se realizaria só depois da ressurreição. Tais intérpretes não compreenderam aquilo que Jesus, antes da ressurreição, disse aos judeus que acreditavam ser o Mestre, como eles mesmos, sujeitos aos estreitos limites da humanidade e da fraqueza da carne. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. João capítulo 3, versículo 13. Tudo isso prova claramente que as almas dos defuntos não ficam privadas das faculdades intelectuais nem de sentimentos, tais como a esperança, a tristeza, a alegria e o medo, e além disso já começam a antegozar algo do que lhes estaria preservado no juízo universal. Enfim, as almas dos falecidos não se diluem no nada,
como julgam alguns incrédulos, mas ao contrário, subsistem de maneira mais intensa e se entregam ao louvor divino com fervor ainda maior. E se, de fato, deixarmos por um momento o testemunho das Escrituras para tratarmos da natureza da alma, de acordo com a mediocridade da minha inteligência, penso que seria o cúmulo, já não digo da fatuidade, mas até mesmo da loucura, supor, embora momentaneamente, que a parte mais preciosa do homem, a que traz em si, segundo o Santo Apóstolo, a imagem e semelhança de Deus, referência em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7 e Colossenses capítulo 3, versículo 10. Uma vez destituída do fardo corporal que a embota, se pudesse tornar insensível, justamente a alma, que sozinha contém em si a força da razão e propicia a sensibilidade, por sua participação na matéria, muda e inanimada da carne, tornar-se-ia insensível? É absolutamente lógico e conforme a reta ordem da razão concluir que a alma, livre desse invólucro carnal que a entorpece, recupere em melhores condições suas faculdades intelectuais, que devem estar ainda mais purificadas e sutis. O bem-aventurado apóstolo está a tal ponto convicto dessa verdade que chega a desejar sair da própria carne para assim poder unir-se intimamente a Deus. Meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Porque, enquanto estamos no corpo, estamos em exílio, longe do Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Pois estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. É também por isso que nos esforçamos para agradar-lhe. Quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 8 e 9. Assim, declara ele que a habitação na carne é um exílio longe do Senhor e uma ausência em relação a Cristo, ao passo que confia com toda a fé que a separação deste corpo corresponde à presença junto a Cristo. Com clareza ainda maior ele fala, em outra passagem, sobre a vida intensa que usufruem as almas que estão perto do Senhor. Vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembléia dos primogênitos cujos nomes estão inscritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Ainda numa alusão aos espíritos bem-aventurados, em outra passagem ele afirma: tivemos os nossos pais, segundo a carne, como educadores e os respeitávamos. Não haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos?